Nova Consciência e para minha alegria pessoal particular, porque eu estou conhecendo exatamente no dia de hoje. Ele teve uma participação no Nova Consciência através do rádio e lá, diretamente lá da sua cidade, em Recife, por telefone, esteve conosco. E foi um papo agradabilíssimo, né? E uma descontração, uma empatia assim, sem nos vermos, evidentemente, mas ali a nível de voz, aquela interação, e os ouvintes gostaram demais. Então, eu estou conhecendo hoje e você também. Estamos trazendo aqui neste programa de hoje Aguinaldo Cardoso, um dos autores de sucesso da Mundo Editora. Aguinaldo, uma alegria tê-lo aqui conosco no Nova Consciência. Igualmente, a alegria é minha. Estou muito feliz de estar aqui. Olha, tenho lido aí os seus livros, realmente tenho colhido algumas observações de alguns companheiros, realmente você tem assim a habilidade de construir uma dramatização, uma história, um enredo e realmente colocar os aspectos doutrinários. Você tem tanto tempo de doutrina assim? Eu comecei em 85. 85. 86, né? Estou completando 20 anos. Certo. Mas é curtíssimo tempo, não aprendi nada ainda. Olha, é claro, tem históricos maiores, mas realmente você parece que tem, no seu texto, parece que você tem assim uma maturação doutrinária de muito mais tempo. Mas vamos falar disso. Você, 20 anos, você aí é um militar aposentado, advogado. E como é que você descobriu o escritor, ou melhor dizendo, antes do escritor o espírita, como é que surgiu esse espírita aí, hein? Você disse como é que eu me tornei espírita. Isso. É uma história um pouco longa, posso contar? Claro que pode. Na época, em 1986, eu estava em Marabá, no Pará. Militar. Nativa. E eu estava naquela fase de... Eu punha em dúvida até a existência de Deus. Certo. Eu queria questionar demais e eu não tinha entendido ainda, que eu era muito pequeno para entender Deus. Você surge numa família católica ou não? Católica daquelas que... Tá, então não havia um rigor religioso na sua infância e tal. Mas eram católicos, meus pais eram católicos. Então eu estava naquela fase assim meio complicada, querendo saber e não encontrava respostas. E um determinado dia, quando eu cheguei em casa do trabalho, aí eu encontrei a minha esposa tremendo na cama. Você já eram casados há algum tempo? 5 anos de casado. Foi a primeira vez que você encontrou-a nessa situação? Exatamente. Então foi um impacto. Foi, eu digo, o que está acontecendo? Aí ela disse, não, é porque eu estive na casa de uma amiga, e essa amiga é espírita, e ela disse que eu tenho mediunidade e que eu preciso trabalhar. Eu não sabia nada de espiritismo, né? Mas já tinha ouvido falar? Muito raramente, raramente. Mas uma coisa que eu sabia é que naquela época eu era o típico machão nordestino. Que eu disse, olha, você pode ser espírita, macumbeira, timbozeira, evangélica, mas para chegar em casa tremendo desse jeito eu não aceito. O ultrapassado machão nordestino. E ainda com perfil militar, né? Ou piorou, né? A ordem do dia. A ordem do dia, exatamente. E eu me irritei tanto com aquilo, gente, que eu digo, olha, era a vila militar onde nós morávamos, eu vou lá no clube, eu vou lá jogar um futebol de salão, porque tô de cabeça quente. Só que para eu chegar lá, eu tinha que passar na casa dessa senhora, onde a minha esposa tinha estado, que eram 2 ruas depois. E eu ia passando, aí ela me chamou, senhor Aguinaldo, por favor, eu não vou não, que eu tô com raiva da senhora. Bem delicado eu, né? Puxa. Por favor, eu quero falar com o senhor. Eu digo, não, mas eu não vou mesmo, eu não quero papo com a senhora. Mas ela insistiu, eu fui. Ela disse, olha, o senhor chegou em casa, encontrou a sua esposa assim, o senhor disse isso, ela disse isso, então ela reduziu na íntegra o que nós havíamos conversado. Aí eu fiquei curioso. Espionagem? Disse, como é que a senhora sabe disso? Ela disse, não, é porque tinha um irmãozinho lá ouvindo e veio me contar tudo. Só que eu não sabia o que era irmãozinho.
Eu disse, não senhora, não tinha ninguém lá não. Eu não vi ninguém. Eu disse, não, irmãozinho, que eu falo é um espírito. Aí eu comecei a tremer, de medo. Digo, vá tirar o espírito da minha casa, que eu não quero espírito na minha casa. Mas o mais interessante, Jeta, é que no dia seguinte, quando eu cheguei no quartel, nós éramos 10 militares, nenhum de nós éramos espíritas, eram 5 beliches, e eu encontrei em cima do meu beliche um livro dos espíritos. Meu Deus. Isso faz 20 anos, até hoje eu procuro o dono. Olha. E eu digo, opa, adorei, vou estudar para mostrar àquela mulher que ela não está com nada com essa história de espiritismo. Vou procurar erro aqui. Que anos que eu só confirmo a lógica, tudo de maravilhoso que tem na doutrina espírita. Foi aí que eu me tornei espírita. E interessante, né? A gente percebe no livro, e conversando com você, que da mesma maneira que você tinha um rigor anterior, você tem agora um fervor naquilo que faz, é isso? Como tem. E como é que foi então depois, a partir disso, esse envolvimento doutrinário, no movimento espírita? É também interessante, porque eu sempre gostei muito de ler. Então eu comecei a devorar. Eu devorei as obras básicas, as obras de André Luiz eu li acho que já umas 3 vezes, todas elas. Mesmo sem ir ao centro? Não, eu ia, mas eu continuava com medo dos espíritos. Aí eu dizia assim, eu adoro os espíritos, mas eles lá e eu cá. Mas eu adquiri um certo conhecimento. E o pessoal insistindo. E eu passei a frequentar, mas nunca, eu ficava no que eles chamam de apoio, mas eu não queria me aproximar da mesa. Aí coincidiu de eu ser transferido para um lugar menor ainda. O Humaitá era uma clareira no Amazonas. E dos que existiam lá, quem tinha estudado um pouquinho mais era eu. E o dirigente ia embora. Aí, disse assim, chegou uma mensagem psicografada, Aguinaldo vai ser o dirigente. Só que ser o dirigente significava esclarecer também. Eu digo, eu não quero papo com os espíritos. Aí nessa hora a gente apela para os bônus horas que a gente acha que tem. Eu digo, tenho certeza que a espiritualidade vai mandar alguém para assumir aqui, não vai me botar nessa fria. E o dirigente, Aguinaldo, vamos aprender a doutrinar. Eu, não, vai chegar alguém, eu não quero não, eu quero estudar, fazer uma palestrinha de vez em quando, mas não quero conversar com os espíritos. Mas não teve jeito. Faltando um mês, de madrugada, bateram na minha porta. Aí era a vizinha na frente, Dona Rose. Ela chegou e disse, o senhor é espírita, né? Eu já não gostei, né? 3 horas da manhã, né? Fiquei um pouco preocupado. Eu disse bem baixinho, acho que pensando que ela não ia ouvir, sou. Ela disse, não é porque o meu marido está lá em casa manifestado, eu quero que o senhor vá tirar aquele encosto dele agora. Eu disse, mas Dona Rosa, pelo amor de Deus, vai fazer prece que o espírito vai embora. Mas não, eu já fiz, o senhor não é espírita? Pode parecer até brincadeira, mas eu digo, eu vou. Era só atravessar a rua. Eu peguei a codificação completa. Botei embaixo do braço e fui atravessando a rua bem devagarinho para ver se dava tempo do espírito ir embora. Mas ele não foi, não. Ele ficou, me esperou. Ele dizia para mim assim, você está muito nervoso. Eu disse, estou mesmo. Quem estava doutrinando quem, né? Ele disse assim, para o coração. Aí eu botava, bum, 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 bum. Ele disse, calma, calma, calma. Resultado. Hoje eu tenho certeza que aquilo ali foi a espiritualidade que mandou para me dar aquela cutucada que no outro dia eu estava lá. Me empurraram na piscina, né? Foi. Aí eu disse, opa, quero aprender a doutrinar. É um dos grandes lamentos da minha vida não ter feito isso antes, porque é a coisa que eu mais gosto, que eu faço um pouquinho melhor dentro do espiritismo, eu acho exatamente trabalhar na reunião mediúnica, nesse esclarecimento. É um contato muito gratificante, né? E quando surgiu o escritor, Aguinaldo? Olha, eu não sei exatamente o momento, Jeta. Agora, eu sempre gostei de escrever. Eu sempre gostei de escrever. Mas, inicialmente, eu tinha... Desde lá do Exército, jovem, sempre gostou de escrever? No Exército, inclusive, nós fizemos um manual lá, eu e um colega. Aí, é tanto porque o comandante, ele disse assim, eu arranjo uma medalha para você... Mas você tira o seu nome e bota o nome do batalhão. Eu digo, não, senhor.
Passei tanto tempo trabalhando nisso aqui, resultado, nem publiquei meu livro, nem a medalha, nem nada. Mas eu tinha muita vontade. Aí, o primeiro livro, que não foi pelo Mundo Maior, eu realmente não lembro como foi que ele surgiu, mas eu tinha vontade de colocar. O que foi que me estimulou naquele momento? Se eu disser a você que eu lembro, eu estaria falseando. Não lembro o exato momento, mas eu tinha vontade. Tinha vontade, porque eu lembrava muito de uma frase, uma das maiores caridades que se faz é a divulgação. Sim. Aí eu digo, puxa, o pessoal diz que eu sou um bom contador de história. Então, por que eu não coloco isso dentro da doutrina e permeando com os ensinamentos? Bom, e pela Mundo, gente, o Aguinaldo já está na 5ª obra e nós vamos destacá-la porque ela realmente surge num momento interessante da conjuntura aqui brasileira, né? Um evento lamentável que ganhou uma repercussão internacional, inclusive. Mas ele tem, pela Mundo Maior, surgiu com Anjo Negro, depois nós tivemos Matando a Morte, Suicídio, aliás, Lágrimas de um Louco, depois Suicídio, a Sombria Trilha da Ilusão, e agora, mais recentemente, já na sua 2ª edição, Os Sobreviventes. Mas eu volto daqui a pouquinho, novamente, com o Aguinaldo Cardoso. A Rede Boa Nova de Rádio leva a seus ouvintes mensagens que podem mudar a forma de encarar a vida. Mensagens assim, não fáceis de achar, mas encontrar a Boa Nova é muito fácil. Nossa programação é transmitida 24 horas por dia, não só no Brasil, mas no mundo. Acesse www.radioboanova.com.br e ouça muito mais. Em todo o país, sintonize a antena parabólica. Em polarização horizontal, frequência 1240, canal de áudio 6.2. Na Grande São Paulo, em 1450M. Em Sorocaba e região, 1080M. Mais informações, ligue para 0 Operadora 11 64 57 7000. Entre na sintonia da Boa Nova. Senhores passageiros do voo 534, por favor, dirijam-se ao portão de embarque imediato. Percam o livro Sobreviventes de Aguinaldo Cardoso, uma história envolvente onde a doutrina espírita cumpre seu papel de consolador prometido. Ligue para 0800 707 1838 e adquira o seu ou obtenha pelo site www.mundomaior.com.br. Sou a Viviane, faço parte dessa família da Rádio Boa Nova há 2 anos e meio e é muito gratificante para nós termos esse trabalho porque temos o carinho de todas as pessoas que nos ligam. Quando entramos em contato com essas pessoas, recíproca também é verdadeira. Tem um caso, nesses 2 anos e meio, de uma ouvinte que estava passando por um sério problema de obsessão e ouvindo a programação da rádio, ela conseguiu entender o que estava acontecendo com ela e procurar ajuda num centro espírita e nos ligou para agradecer a esse trabalho, a todo esse carinho e dedicação que passamos através do rádio. Nosso lembrete costumeiro a você da missão da Fundação Espírita André Luiz, que é a difusão doutrinária. A Fundação Espírita André Luiz existe juridicamente, legalmente, até para a nossa inserção no mundo de César, né? Como a gente diria. Vivemos um contexto jurídico legal e a necessidade mesmo desta, vamos dizer assim, colocação. Porém, a ação efetiva dos seus departamentos, principalmente do livro, do rádio, da TV, da internet, esse
esse trabalho de levar a mensagem, colocar a luz do candeeiro bem alto, colocar a luz na mídia, esse é um trabalho com certeza de todos nós, todos aqueles que conscientemente, como lembrou o nosso querido Aguinaldo Cardoso, a questão da caridade maior que fazemos em relação à doutrina espírita é a sua divulgação. Porque tudo que comunica modifica, gente. E o conteúdo da doutrina espírita, então, é por demais consolador e renovador. Pensemos nisso. Somos caracterizados por uma ação social das mais significativas do país, envolvendo os problemas materiais. Ninguém está dizendo que para deixar de fazer, mas nós precisamos, num segundo momento, depois de socorrer essas necessidades, aplicar-nos em desenvolver, fazer uma promoção dessas pessoas para que elas não se vejam mais em necessidades desse tipo. E isso acontece através da mensagem, do conteúdo. Então, a missão da Fundação Espírita André Luiz, que é uma ação efetiva de todos nós. Como é que você pode estar participando disso? 0800 12 18 38. Faça parte. Clube Amigos da Boa Nova. Aguinaldo, nós vamos aqui diretamente entrar aqui na proposta dos sobreviventes. E, como todos os nossos queridos telespectadores já sabem, vivemos aí esse acidente com a Gol, que está aí em processo de avaliação ainda, de atribuição de responsabilidades. E vejam, isso houve até uma mobilização internacional. E o livro surgiu um pouco antes, quase que ampando essa história, né? Esse evento, essa história não, esse fato que ocorreu. E o Aguinaldo traz justamente, um pouco antes dele ocorrer, essa proposta para Mundo Maior, um livro sobre um acidente aéreo, e o nome do livro é Os Sobreviventes. Por um lado, uma trágica coincidência, né, Aguinaldo? É verdade. Como é que você pensou no livro? Como é que surgiu? O que que lhe motivou? O que lhe estimulou a criar esse livro? Eu acredito, eu não tenho certeza, mas eu acredito. Eu não sou muito de assistir televisão, mas uma vez a minha filha estava assistindo, eu ia passando e vi um pouquinho daquele episódio Lost. Ah, o seriado Lost. Aquele norte-americano. Eu tenho a impressão que foi aquilo que me motivou. Eu disse, olha, e se todos aí... Eu nem posso falar, né? Porque senão vai tirar um pouco... não pode olhar mais. Mas e se eu fizesse dessa forma tal? Aí, eu acho que foi aí que surgiu Os Sobreviventes. Eu acho que, inicialmente, a inspiração veio daquele seriado. Porque até coincidências de alguns detalhes, né? O voo na região amazônica, envolvendo Manaus, você não imaginava nada disso. Logo após surge esse acidente, né? Eu acho que é bastante motivador para as pessoas refletirem, porque acho que os acidentes coletivos devem mexer com a imaginação das pessoas, né? Com certeza. E a gente, no fundo, a gente tem que, às vezes, parar, porque a gente não consegue atingir os desígnios de Deus. Quer dizer, a gente dizer que foi mera coincidência é meio complicado, porque, como dizia um famoso filósofo, né, piauiense, as coincidências são feitas para coincidirem, né? Eu não conhecia essa, muito boa. Pois é. Então, será que de alguma forma não foi a própria espiritualidade que... Porque esse livro, Jeto, já está ajudando bastante pessoas. Eu tenho recebi, eu nem sei, até talvez tenha sido através de vocês, do Rio de Janeiro, eu recebi e-mail, porque eles não tinham meu e-mail, um companheiro espírita, mas a família não era, ele mandou um e-mail para mim me agradecendo pelo lançamento dos Sobreviventes, porque a esposa dele desencarnou, coisa de 2 meses atrás, e o filho de 21 anos entrou numa depressão profunda, disse, vou me suicidar. Aí foi quando saiu os Sobreviventes. Aí o pai comprou e deu para o filho.
ele ficou preocupado porque viu a luz acesa a noite toda no quarto do filho. No outro dia de manhã o filho saiu e disse: pai, eu não perdi minha mãe. Não vou morrer mais não, que quero me suicidar. Quer dizer, isso aí para mim já foi altamente gratificante, né? Já pagou qualquer esforço que... É como você lembrou bem aí o filósofo piauense, é uma coisa muito interessante. Eu entendo que essas coisas ocorram, Aguinaldo. A misericórdia divina, ela se antecipa já às nossas necessidades. Nós é que muitas vezes, a prece que fazemos depois, diante da necessidade, é só para abrir um canal de visão, para você, tá aí o que você precisa. É verdade. Eu entendo que você, sim, foi inspirado nesse aspecto, porque é evidente que isso choca, né? E chocou aqui, porque no Brasil, já há tanto tempo, não tínhamos um evento dessa natureza, ele envolve estrangeiros, envolve uma situação realmente inusitada, né? E aí está aí, até hoje, essa disputa, uma coisa aí de análise, o material vai para cá, vai para lá, então a gente vê cada vez mais esse assunto sendo alimentado na mídia. Agora, você criou aqui um contingente, os passageiros, né? A comissão de bordo ali, fala um pouquinho sobre esses personagens que você reuniu aqui, e sobre os diálogos, sobre as interessantes observações a respeito. Tá, isso aí eu vi em casa, com a minha esposa e minhas filhas. Quando se tratava de um livro que não tivesse um enredo, uma história, elas não liam. Então, eu vinha notando isso também nas casas espíritas onde eu trabalhei. Então eu digo, quando eu começasse, Papai do Céu permitir que eu comece a escrever, eu vou sempre criar uma história, porque prende realmente. Sim. E, sem dúvida, você passa os ensinamentos da mesma forma. E eu pensei, né, quando eu comecei a escrever esse livro, eu tinha também em mente, Jete, uma coisa, é que a nossa doutrina, ela nos alerta tanto, mas infelizmente a gente encontra companheiros até com bastante tempo meio fanatizados. Então eu sempre tive essa preocupação de mostrar, na minha concepção, que as religiões são importantíssimas, mas por si só não são suficientes. Sim. Por isso que há esse debate de ideias de várias religiões, de pessoas, representantes de várias religiões. Tanto é que eu fiz questão de colocar uma coisa, sem antecipar, porque muitos não leram o livro ainda, irão ler, mas uma pessoa chegou para mim e disse, o que eu achei interessante é que um escritor espírita, normalmente no final, ele ia privilegiar um espírita. E você não fez isso. Quer dizer, você foi fiel ao que você escreveu antes. Engraçado que isso aí saiu assim, não foi pensado. Uhum. Mas eu acho interessante, eu achei particularmente, porque quando eu coloquei ali espírita e outras religiões, a gente encontra no nosso meio pessoas que dizem assim, eu sou espírita, então... Os outros são os outros. Como quem quer dizer, os outros não estão com nada. Eu não concordo com isso, e quem tem um pouquinho de estudo, lógico, então eu tinha que colocar isso. Eu me senti obrigado a fazer isso, então foi o que eu tentei fazer, esse conflito, mas dentro de um raciocínio lógico, sem imposição e com respeito, principalmente, a todas as crenças. Né? Nós temos companheiros de viagem, né, a bordo deste avião aí, do voo 534, é isso? Uhum. Temos o ateu, né? Temos duas freiras, se eu não me engano. Duas freiras. Duas freiras, quem mais tem? Inclusive as duas freiras, como são de congregações diferentes, elas não se entendem. Tanto é que uma diz, enquanto ela é apenas uma noiva, eu sou a esposa de Jesus. Pelo amor de Deus. Tem uma umbandista. Isso mesmo. Um judeu, um protestante. Isso.
O nosso querido espírita, que não poderia faltar, né? Então, e mais outros personagens, né? Bom, eu queria entrar, não sei como é que nós estamos, estamos faltando um minutinho para o nosso bloco, eu queria assim antecipar já, né, para o nosso telespectador. Tem muitas questões envolvendo esse acidente aqui, né, a temática dos sobreviventes, de uma programação desse tipo, né? Porque no meio espírita se fala muito dessa questão vamos dizer, da sua programação de experiências. E evidente que o nosso projeto evolutivo de cada um de nós, como disse, é uma obra de cada um, mas ela não vai para frente, ela não se realiza a não ser junto aos outros, né? Então existe uma responsabilidade individual, existe uma responsabilidade coletiva e o fruto dessas ações, então existe também a lei de causa e efeito agindo numa única pessoa, mas também num contingente de pessoas. E como é que isso estaria programado ou não. Mas isso no próximo bloco. As Casas André Luiz se esforçam para tornar menos difícil a vida do portador de deficiência mental. Atualmente, são mais de 1.200 seres humanos que dependem do nosso apoio. Ajudando as Casas André Luiz certamente vai tornar as coisas mais fáceis para você mesmo. Venha conhecer de perto esse trabalho. Vem pra cá, gente! Vamos ajudar! Em 1861, Kardec lança o Livro dos um editorial que aborda com profundidade o exercício mediúnico, considerado ferramenta fundamental para a prática e estudo da mediunidade. Adquira este livro através da Mundo Maior Editora e se torne um patrocinador para a divulgação do Espiritismo. Mercatudo Casas André Luiz, um lugar onde sua compra é antes de tudo um ato de amor. Cuidar gratuitamente de mais de 1.400 deficientes mentais e físicos requer grandes investimentos. Assim, as Casas André Luiz conta com você. Sabe aquele imóvel que você vai trocar? Aquela televisão que foi substituída? Ou mesmo aquela roupa que não te serve mais? Pois é, doando estas e outras coisas para o Mercatudo das Casas André, você nos ajuda a manter essa obra de amor. Ligue para 0800 773 4066 e agende sua doação. Lojas Mercatudo, uma loja que ajuda a manter mais de 1.400 seres especiais. Eu quero dar meu testemunho público da alegria de ver uma emissora espírita funcionando, transmitindo mensagens, orientando e executando o fundamento básico da doutrina espírita, que é a promoção do ser humano. Eu estou muito feliz de estar aqui, que Deus abençoe e que eles tenham um sucesso pleno, sempre. Estamos conversando com Aguinaldo Cardoso, autor, o seu mais recente livro pela Mundo Maior Editora, Os Sobreviventes. Estamos abordando essa obra e tem sido essa uma motivação da editora Mundo Maior. Trazer realmente bons conteúdos, conteúdos escolhidos. Todos os livros passam por um conselho editorial, existe essa preocupação. Há uma preocupação muito interessante, muito importante com a infância, com a juventude. Enfim, o Departamento do Livro da Fundação Espírita André Luiz, Mundo Maior Editora, realmente procura trazer para você obras que valham a pena ler. E não só ler, tá, né? Oferecer de presente. Tá aí, né? Acidentes, a mídia está mostrando, acontecem todos os dias, lamentavelmente, né? E muitas vezes envolvendo desde uma pessoa individualmente, a pequenos grupos e a grandes grupos. E nós precisamos aproveitar esse momento, lamentável sim,
mas diante muitas vezes da inércia ou da distração muito grande das pessoas, a vida, porque esse momento do sofrimento tem uma razão de ser e ele precisa ser devidamente aproveitado para o crescimento da pessoa. Está aí uma grande oportunidade de você levar para a pessoa como consolo, como esclarecimento. Olha, nem tudo está perdido. Dê uma lida, né? Oferte aí os sobreviventes. Aguinaldo, como anunciei no bloco anterior, como é que é? Esse pessoal todo que você reuniu aqui, todos eles já tinham um encontro marcado com esse momento decisivo? Como é que você vê essa questão? Eu, particularmente, eu não acredito, não consigo ver que nós, ao reencarnarmos, nós tenhamos aquele momento X, aquela fração de segundo, quando nós teremos que desencarnar. Eu não acredito. Eu acredito, assim, que há, porque isso aí seria uma programação absoluta de morte. Eu acredito que há uma programação de potencial de vida. Lógico que há uma programação até determinado momento. Mas a literatura espírita, ela nos dá vários exemplos de pessoas que conseguiram, devido a méritos próprios, independente de religião, às vezes por estar fazendo um trabalho em determinada coletividade e prestes a, fisicamente debilitado, fragilizado, prestes a desencarnar, e aquela comunidade faz prece, a famosa intercessão de terceiros, e a literatura espírita nos mostra casos de que os benfeitores espirituais prorrogaram o tempo de permanência na Terra. Não que aquela pessoa fosse insubstituível, não existe, mas o tempo que ela ficou a mais, talvez tenha sido o tempo necessário para chegar a um outro. E o contrário, quantas pessoas, porque não respeitam o seu corpo físico, o seu organismo físico, e através de vícios ou através de suicídio, terminam antecipando o regresso para casa. Então, eu não acredito, embora exista o resgate coletivo, lógico, agora, aquele encontro marcado naquele dia, naquele momento, naquela fração de segundo, eu não acredito. Mas é uma ação dentro do meio espírita, até porque a gente tem alguns exemplos clássicos, né, através da mediunidade do Chico, se eu não me engano o irmão X, relatando o famoso incêndio com aquelas crianças no Rio de Janeiro e colocando-os como um grupo. Quer dizer, existe esse compromisso coletivo também, existe essa possibilidade também. Não, mas veja bem, se eu entendi, é diferente. Que acontece, aqueles ali havia um comprometimento, mas o que eu quis dizer é que nem todos que talvez devessem estar ali estavam, porque há outras formas de se minorar, não é isso? Mas as exceções não estão justamente por confirmar a regra. Veja bem, no voo da Gol, teve um sujeito lá, a reportagem apresentou, já era a segunda vez que ele escapou de um acidente. Quer dizer, a exceção acaba justamente reforçando muitas vezes para muitas... É interessante discutir isso aqui no meio espírita, porque essa questão do determinismo da programação, que você está numa programação, ele tinha que morrer mesmo. Não, peraí, vamos analisar com calma, que é o que você está propondo. E a gente está fazendo isso aqui com o telespectador agora. Tentar avaliar esse aspecto. Então tem gente que fala assim, não, isso aí o pessoal pode até... Existia um comprometimento grupal de uma outra vida e numa vida agora a coisa surge desse tipo. Eu vejo que pelo livro que li, não é exatamente essa, não é? Poderia ter até aqui, por exemplo, as duas freiras, né? As duas em si, entendeu? O ateu e o judeu, sei lá, criando situações aqui. Eles poderiam ter encontros do passado que agora estavam de alguma maneira se acertando. Poderiam, sim. Não é isso? É verdade. Eu acabei dando essa ilação aí. Talvez eu não tenha sabido me expressar. O que eu quis dizer é que
Não, você soube sim, eu estou colocando isso para o nosso telespectador. Na verdade, estamos aproveitando a experiência do seu livro para discutir esse assunto. Né? Tá ok. Então é isso. Então como é que você avalia essa... Como é que as pessoas podem interpretar essa questão coletiva, que foram todos atraídos para aquele momento? Eu interpreto da seguinte forma, pelo menos quando eu coloquei, lógico, baseado no aquilo que eu acredito, nem todos que participaram de determinado evento estão ali, porque houve mudanças. Agora, aqueles, em princípio, eles estiveram envolvidos num determinado evento. Mas vamos supor, se 200 pessoas fizeram algo errado, não necessariamente os 200 serão reunidos aqui. Eu digo isso porque lá na Espírita, onde eu trabalho, houve também esse questionamento. Eu digo, às vezes, há outras formas de você resgatar. Sim. Então, porque senão, onde ficaria um dos pilares da doutrina espírita chamada livre-arbítrio? A reforma íntima, que é a essência do espiritismo, a gente sabe que é a reforma íntima. Nos exortando o tempo todo a reforma íntima. Quer dizer que ninguém se melhorou? Lógico que alguns se melhoraram. O fato de melhorar, o arrependimento por si só não repara, né? Arrependimento sem reparação é igual a carro sem gasolina, não chega em lugar nenhum. Mas eu não acredito que esses 200 foram colocados aqui. Numericamente, se 200 fizeram, vamos chutar assim, 140, 150, mas houve mudanças aqui. Alguns progrediram. Sim. Eu entendo assim, Jeta, não sei se... Não, está perfeito, está perfeito. Mas vamos agora então para uma outra questão. Eu acho que isso aí está esclarecido. Agora, as pessoas se perguntam assim, né? Esse que escapou, graças a Deus, ele pensa, né? Mas aqueles que estiveram lá, o que leva alguém a estar num acidente desse tipo, coletivamente ali? Porque... nós entendemos que se existem leis regendo a vida, né? E o livro 3º do Livro dos Espíritos é magnífico sobre esse aspecto, as leis morais da vida, né? Se existem leis, as leis, elas estão justamente agindo em função de uma primeira lei fundamental, que é a lei do livre-arbítrio. O que regula o meu livre-arbítrio é a lei de causa e efeito. E o que me levou a estar naquele avião, naquele momento, junto com todos os outros? O que você imagina que tenha levado aquela pessoa? A lei de causa e efeito. Certo. Eu acredito em causa e efeito. É a colheita. A colheita da plantação, da má plantação. Então, mas por que é que ele resolveu ir? Aí eu acredito que começam a agir os benfeitores espirituais, que é a hora de... Eles são eu acredito, não sei, eles são os responsáveis para fazer cumprir a lei do Pai. Então você entende que o livre-arbítrio da pessoa, na medida em que ele o exerce, o coloca em maior ou menor probabilidade de receber os benefícios ou os prejuízos da lei de causa e efeito? Depende do grau de evolução dele. Porque quanto mais evoluído, mais ele pode exercer o livre-arbítrio sem ir de encontro. Então esses personagens tinham probabilidade maior do que todos nós que estamos aqui agora, vendo esse programa, participando dele, de estar lá, de não estarmos lá. Quer dizer, o que reuniu basicamente isso que você falou, então eles de alguma maneira tinham alguma atração para estarem lá? O seu exercício do seu livre-arbítrio? Olha, Jeta, veja bem, é a minha forma de ver. Tudo a gente quer atribuir aos espíritos. Mas por que não pode acontecer um acidente sem que seja um resgate coletivo? Será que toda vez que morrem muitos é um resgate coletivo? Eu não acredito que seja. Com certeza não. Não é? Eu não acredito que seja. Com certeza não. Mas você sabe que a maioria dos nossos companheiros espíritos diz, morreu muita gente, está pagando todo mundo. Que nem alguns eventos geológicos, né, de grandes proporções, que atingem assim, milhares de pessoas. Então, seria um absurdo que todo aquele pessoal, né,
tivesse que morrer naquele momento. Não, você está perfeito. Mas olha, vejam como o assunto realmente nos leva a muitas reflexões. Então a gente está recomendando os Sobreviventes de Aguinaldo Cardoso. Está já na sua segunda edição, já disse, né? E está aí, nas boas livrarias, ok? Eu volto daqui a pouquinho. A TV Mundo Maior lança em DVD as palestras Vida 2, Desafios e Recompensas, Doença, Caminho da Cura e Como as Palavras Influenciam Seu Destino. São 3 palestras que você pode adquirir e se espiritualizar. À medida que você vai descobrindo o que você realmente é, você para de ter apego à matéria. Você foi criado para ser divino, para manifestar a imagem e semelhança de Deus, essa capacidade do masculino e do feminino. Então é preciso que você reharmonize para que eu seja feliz. Se eu sei disto, e eu não sou bobo, quero ser feliz, eu vou ajudar você a reharmonizar o seu universo. Isto é amor. Você pode levar os 3 com desconto e ter acesso a um preço de frete especial. Adquira os DVDs pelo telefone 0 operadora 11 6458 3214 ou pelo site www.mundomaior.com.br. Existem casos assim de pessoas que elas falam, puxa, você me ligou na hora certa. E a gente, com o nosso pequeno conhecimento da doutrina, vai encaixar ela para procurar um centro, para fazer um curso de doutrina. Eu, nesses 5 anos que estou aqui, eu aprendi muito mais com eles, isso me fez crescer interiormente, sabe? Na realidade, aquilo fez com que a vida me mostrasse que eu também tinha condições de mudar. E vejo que as pessoas também podem mudar. E as pessoas também passam isso pra gente. Que elas, olha, eu consegui. Hoje eu tô sendo uma pessoa melhor porque eu escuto a Rádio Boa Nova. Senhores passageiros do voo 534, por favor, dirijam-se ao portão de embarque imediato. Não percam o livro Sobreviventes de Aguinaldo Cardoso, uma história envolvente onde a doutrina espírita cumpre seu papel de consolador prometido. Ligue para 0800 707 1838 e adquira o seu ou obtenha pelo site www.mundomaior.com.br. Estamos conversando com Aguinaldo Cardoso, um dos autores da Mundo Maior Editora. E para quem está acompanhando o programa desde o início, ele quando falava lá, né, da sua reação às coisas do espírito e tal, depois, vamos dizer assim, de todo o seu processo de engajamento com a doutrina espírita, ele tem um livro aqui interessantíssimo, que além de doutrinariamente perfeito, ele acaba criando uma situação muito interessante, uma pessoa plenamente convicta, mas... E olha, isso é mais comum do que a gente pode imaginar. O pessoal tem medo de falar com o espírito. Então, na verdade, o sujeito já desencarnou, já é espírito, está conversando com o espírito, mas os mentores, quer dizer, todo o pessoal do plano espiritual, como é que a gente vai dizer para ele que ele já está conversando com o espírito? Gente, é divertidíssimo o livro. Até achei que quando ele estava contando a história dele, inconscientemente, ele estava se referindo a uma própria fase da vida dele, né? Você não pensou nisso, não?
Eu pensei, eu acredito que sempre tem muito da gente, né, naquilo que a gente escreve. Né? Se tem, se tem. Aguinaldo, você anteriormente ao Sobreviventes, a Mundo Maior lançou também da sua lavra aí o Suicídio, a sombria trilha da ilusão. Quero aproveitar aqui o último bloco do programa para também dar esse alerta, conversar um pouquinho com você e recomendar essa obra. Parece que, e olha, não sei se você está sabendo, na mais recente Bienal do Livro, no estande espírita, um dos destaques e recorde de venda, ou seja, de procura do público, uma obra inclusive das mais difíceis até de ler para alguém que não tem um mínimo de conhecimento, né? Memórias de um Suicida. E a mídia tem nos apresentado aí os mais índices lamentáveis, e agora com o advento da internet, suicídios coletivos entre jovens. Como é que foi a produção dessa obra, Aguinaldo? O que foi a mídia? Como é que você falou, não, preciso fazer alguma coisa? Por que você achou importante fazer esse livro sobre o suicídio? Eu não sei se você se recorda, mas eu cheguei até a falar alguma coisa na nossa entrevista pelo rádio, porque antes mesmo de ser espírita, eu abominava totalmente a ideia do suicídio. Ah, é verdade, você falou. Eu falei de um colega meu do quartel que suicidou-se, e eu fiquei foi com raiva dele. Eu me lembro até que você disse, mas agora você não está com mais raiva não, né? Mas eu disse, isso é burrice, isso não resolve nada. Quer dizer, eu acho que eu não conhecia nada do espiritismo, se eu digo que não resolve nada, intuitivamente eu sabia, então, que a vida prosseguia. Verdade. Quer dizer, ele ia levar os problemas atuais e os que ele acabara de causar. Então, era uma coisa que a partir do momento que eu comecei a escrever, eu digo, um dia eu vou escrever sobre suicídio, porque eu acho terrível, 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 terrível. E quando eu li Memórias de um Suicida, inclusive em alguns momentos eu cito aí, eu continuo achando que a maior afronta que a gente faz a Deus é atentar contra a própria vida. Eu simplesmente não aceito. Eu não aceito. Nesse ponto eu estou errando, porque eu sou muito radical. Eu não aceito. Para mim, motivo não, você está sendo justifica. sincero, está sendo sincero. Nenhum problema, por pior que seja, justifica isso para mim. Parece que a gente, depois que conhece, né, a dinâmica da vida, a reencarnação, percebe mesmo a extrema infelicidade do gesto. Né? Como diz no coloquial, a pessoa foge do caldeirão, mas cai dentro do fogo, não é isso? Na verdade, é essa a situação. Agora, você procurou trabalhar o livro em algumas partes, né? A morte, o suicídio, a vida. Fala um pouquinho isso para o nosso telespectador se sentir motivado aí a ler o livro. Eu acredito assim que eu ainda não lembro exatamente como é que foi a ordem aí. Te peguei de surpresa aqui. Foi, mas a partir do momento que a gente descobre, ou vai buscar lá dentro, que estava escondidinho, que a vida continua, que não adianta tentar fugir de um problema, que você o máximo que consegue se livra do corpo, mas não se livra do problema, e vai ter que voltar. Então, e até agrava alguns problemas do corpo, sem dúvida, sem dúvida. E eu posso até dar um exemplo há pouco, recente. Eu estava, semana passada, nós estávamos ministrando uma aulazinha lá de doutrinação e esclarecimento, e de repente uma moça lá que estava fazendo o curso, ela incorporou. Que hoje já não se usa tanto incorporar, né? E era um suicida. Era um suicida. E eu não entendi bem, porque a comunicação foi complicada, que ela ficou muito nervosa, a galera estava chegando na casa espírita e de repente aconteceu. Mas ele disse que não conseguia entender, porque nem para se matar
ele obtinha êxito. Olha que interessante, que autocobrança incrível, né? Ele disse, eu não consigo nada na vida, eu dei um tiro em mim e estou aqui, não consegui morrer. Então, mandaram eu vir aqui para você me explicar. Aí eu aproveitei a aula e conversei com ele, aí expliquei que nós, a partir do momento que fomos criados, nós somos imortais, que não adianta fazer isso, porque você não se livra de nada, ao contrário, você vai acarretar mais dores, mais sofrimentos, que não existe morte, existe apenas a devolução da roupa, a terra, mas que nós continuamos, e que Deus dá a vida, apenas Ele tira. Então, eu não consigo, eu radicalizo muito nisso aí, porque eu não consigo entender, principalmente pessoas com algum esclarecimento. Há pouco tempo, lá em Olinda, não em Olinda, em Recife, uma pessoa espírita suicidou-se. Quer dizer, espírita? Espírita. Quer dizer, aí é que não é aceitável mesmo. Realmente, hein? Pois é. Aí entra naquela discussão, nós fomos lá conversar. Olha, você disse algo que é forte, pois porque eu penso aqui agora, Aguinaldo, que efetivamente ele tinha um rótulo, ele não tinha conteúdo. Tá certo. Mas sabe, a gente fala espírita, mas aí tá abrangendo. Sim, hoje em dia a pessoa, como vocês, basta acreditar-se imortal. Ela, na realidade, ela frequentava uma casa espírita, mas provavelmente talvez não tivesse conhecimento ainda, que quanto mais se sabe, mais será cobrado. Provavelmente ela não tinha esse conhecimento. Porque você agora, diante de todo o conhecimento que você tem, você está convicto de que se tem um pensamento, uma filosofia, um contraponto definitivo para a morte, e efetivamente o suicídio, é o espiritismo, né? Sem dúvida, claro, sem dúvida. Mas é porque, Jeta, eu não sei aqui, mas no Nordeste, infelizmente, a gente tem que lutar muito para fazer o pessoal estudar. Há uma preocupação muito grande com o mediunismo. Então, as pessoas querem ver o fenômeno. Então, eu cheguei uma vez, quase eu era expulso de uma casa espírita, porque lá não estudava. E eu cheguei e tal, fiz uma palestrazinha lá, o dirigente gostou, aí me convidou, eu estava chegando para mudar. Aí eu disse, e os grupos de estudo? Ah, não tem grupo de estudo. Eu digo, mas eu não fico em casa espírita, que não estude. Não, mas não precisa. Eu digo, eu preciso. Eu digo, eu preciso, eu não sei nada, não sei nada. Aí tentei colocamos um grupo para estudar, colocamos o segundo. Quando fizemos o terceiro, que de alguma forma se chocou com os interesses da cúpula, praticamente me convidaram para sair, porque eu estava supervalorizando o estudo. E eu acho que a gente precisa das duas coisas, não pode privilegiar o estudo em detrimento da parte mediúnica e vice-versa. Então, são as duas coisas. Eu particularmente, não pode estudar, eu não fico. Não fico porque a gente que, não sei se você é o caso, mas quando a gente tem a oportunidade de conversar com os irmãos que nos antecederam, é que a gente sabe quanto a gente precisa estudar para mais ajudá-los. A gente percebe que as motivações que levam as pessoas ao suicídio variam, né? Claro, sem dúvida. Amor, a doença, desequilíbrio, né? Até que ponto você acha que uma indução obsessora pode ser responsabilizada por isso? Você vê isso como uma possibilidade e até que ponto você vê os limites disso? Porque normalmente a gente coloca aqui, né, a responsabilidade. Como é que você vê esse compartilhamento aí? Existe, lógico que existe essa influência que pode levar a isso, mas isso não exime o obsidiado, porque ele está abrindo a sintonia, a frequência exatamente para receber essa influência. Então, tudo depende muito da intenção, lógico. Mas a partir do momento que a pessoa, com pensamentos negativos, atrai determinados irmãos que começam a influenciá-lo, lógico que talvez a sua responsabilidade seja menor, mas há responsabilidade. No mínimo,
por atrair uma companhia tão desagradável, tão perniciosa, né? Aguinaldo, a gente está chegando no final do Nova Consciência e quero agradecer por demais a sua presença aqui. Eu tenho a mais absoluta certeza que os nossos telespectadores gostaram demais aqui da sua presença, dessa autenticidade sua, esse gesto, esse jeito característico dos nossos irmãos lá do norte de se comunicar. Você tem aí 1 minuto para suas despedidas. Eu quero agradecer a oportunidade que está sendo dada pela Mundo Maior, conhecer São Paulo, conhecer essas pessoas com quem eu tenho conversado, mandado e-mail, trocado mensagem, mas principalmente a oportunidade de fazer aquilo que eu acho que faz parte da minha missão. Dentro dos meus limites, divulgar aquilo que eu estou aprendendo a cada dia, dividir isso aí com os meus irmãos espíritas e não espíritas. E uma coisa muito importante para mim é que eu tenho consciência do exemplo que eu sou na minha família, minha esposa e minhas filhas, por conta do espiritismo. Fui o primeiro, todos me seguiram, então nós trabalhamos os 4 na casa espírita. Tenho convicção, não vou ser hipócrita nem esboçar uma falsa modéstia, que o meu trabalho está sendo bom, está ajudando bastante, inclusive lá na casa onde eu trabalho, que é uma casa grande, somos aproximadamente trabalhadores efetivos, 350 pessoas, e eu quero continuar dividindo essa parceria com o Mundo Maior, dentro das minhas limitações, repito, continuar escrevendo e ajudando a todos. E com certeza a gente já está aguardando o seu próximo vídeo. Até a próxima.